Você acreditaria se eu dissesse que um milionário quase perdeu a maior bênção da vida porque escolheu o orgulho no lugar do amor? Por 5 anos ele achou que tinha tudo: dinheiro, fama, poder. Mas bastou um instante no trânsito, um olhar no ponto de ônibus, para descobrir 3 meninos idênticos a ele brincando ao lado da mulher que mais amou. A partir dali, a vida dele virou de cabeça para baixo. Entre revelações, arrependimentos e uma verdade que o destruiu e o curou ao mesmo tempo, ele aprendeu o que realmente significa ser pai. Mas o que Marina disse, quando ele finalmente teve coragem de perguntar se os trigêmeos eram seus filhos, que é algo que nenhum coração preparado conseguiria ouvir. Eu lembro daquele dia como se fosse agora. O sol queimava a testa. O cheiro de asfalto quente subia com a fumaça dos ônibus, e eu ali, presa no trânsito do centro do Rio, rezando para chegar logo em casa. No meio da confusão, vi um carro importado parado, desses que a gente só vê em propaganda. Dentro, um homem de terno claro tamborilava os dedos no volante, distraído. Só quando ele olhou para o lado é que a história começou de verdade. Do outro lado da rua, uma mulher esperava o ônibus com 3 meninos loirinhos, iguaizinhos um ao outro. Pareciam anjinhos de propaganda de sabão em pó. A moça mexia no celular, sem perceber que o homem do carro não tirava os olhos dela. Ele engoliu em seco, como se tivesse visto um fantasma. Depois eu soube que era Marina, a ex-namorada dele, e que aquele homem era o famoso Hugo Tavares, o milionário das revistas. O mundo dele deve ter parado, porque a cada sorriso daqueles meninos era como se o passado voltasse inteiro, cobrando uma conta esquecida. Ele ficou ali, com o olhar grudado na cena, o coração batendo mais rápido que o ponteiro do relógio. Dizem que o tempo muda quando a verdade resolve aparecer. E foi bem assim que começou. Um reencontro no meio do caos da cidade, onde ninguém esperava por milagres. As buzinas soavam alto, mas ele parecia surdo para o resto do mundo. Só havia Marina e as 3 crianças brincando, rindo, empurrando-se de leve. O mais novo tropeçou e ela o levantou com aquele jeito doce de mãe que carrega o peso e o amor no mesmo gesto. Foi ali que Hugo percebeu. Cada traço, cada sorriso, cada olhar eram dele também. Era como se visse sua própria infância multiplicada por 3. De repente, ele arrancou o carro em movimento, estacionou às pressas e correu no meio do trânsito, ignorando as buzinas. Gritou o nome dela: Marina! Ela virou assustada, e o que vi nos olhos dela foi mistura de susto e dor. Aquele tipo de olhar que só aparece quando o passado insiste em bater a porta que a gente fechou com força demais. São seus filhos? Ele perguntou já ofegante, com a voz tremendo entre raiva e esperança. Marina se colocou à frente dos meninos, como uma leoa protegendo o que é dela. São, foi só essa palavra, pequena, mas capaz de desmontar qualquer certeza. Um dos garotos curioso perguntou: quem é você? Hugo tentou responder, mas a voz falhou. Era ele mesmo em versão pequena, viva, inocente. O ônibus se aproximava e Marina, nervosa, puxou os meninos pela mão. Não agora, disse, subindo rápido os degraus. Ele ainda tentou segurá-la, mas ela se soltou. O último dos 3 olhou para trás. Os olhos azuis fixos nele e o ônibus partiu. Ficou só o silêncio, o barulho do motor sumindo, e um homem parado no meio-fio, tentando entender como perdeu 5 anos da própria vida. Hugo ficou ali, estático, como quem acorda de um sonho e descobre que tudo era verdade. A cidade seguiu seu ritmo, mas ele não. Dentro dele o tempo tinha parado. Quando voltou para o carro parecia outro homem, sem chão, sem ar, sem saber se ria, se chorava ou se corria atrás. E foi ali, no meio da Avenida Rio Branco, que começou a maior virada da vida dele. O reencontro com o amor que deixou escapar e com os filhos que nunca soube que existiam. Naquela noite ele não dormiu. A cidade dormia. Os prédios piscavam luzes distantes, mas Hugo andava de um lado para o outro, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que o orgulho tinha destruído. Ele sabia que precisava encontrá-la de novo. E que dessa vez não podia fugir, porque o destino, quando quer ensinar, repete a lição até a gente entender. Na manhã seguinte, Hugo parecia um homem que tinha esquecido como respirar. O sol entrava pelas janelas enormes do apartamento na lagoa, refletindo nas taças de cristal. Mas tudo o que ele via era o rosto dos 3 meninos. Tentou se concentrar nas mensagens dos investidores,
mas cada palavra soava distante, como se o mundo dos negócios tivesse perdido o sentido da noite para o dia. Enquanto o café esfriava sobre a mesa, ele abriu o celular e digitou o nome de Marina. Nenhum resultado. Nem redes sociais, nem endereço, nem nada. Parecia que ela tinha desaparecido do mapa, como se o destino tivesse apagado os rastros dela para testar até onde ele iria. Mas Hugo era obstinado, sempre foi. E pela primeira vez, aquele instinto de caçador de negócios estava voltado para algo que o dinheiro não podia comprar. Ligou para amigos antigos, revirou contatos, chamou ex-colegas de faculdade, até que um conhecido em comum lhe passou o número dela, com um aviso. Ela não quer falar com você? Hugo, deixa isso quieto. Mas quem tem culpa no coração não sabe sossegar. Ele escreveu mesmo assim. Precisamos conversar. A resposta demorou. 1 hora, 2. O ponteiro do relógio parecia zombar dele. Quando o celular vibrou, o coração dele deu um salto. Hoje não posso. Amanhã, diz esse Oz Park Lage, os meninos estarão na natação. Ele leu e releu aquelas palavras como quem segura um bilhete de passagem para uma nova vida. No outro dia chegou meia hora antes. O parque estava cheio de turistas, crianças, gente tirando foto da antiga mansão cor-de-mel. O cheiro de grama molhada se misturava com o som das risadas e do vento nas árvores. Hugo sentou num banco, ajeitou o paletó, olhou o relógio 10 vezes e rezou, mesmo sem fé. Às vezes, quando o orgulho quebra, até o mais cético aprende a conversar com Deus. Quando Marina apareceu, foi como se o tempo voltasse 5 anos. Ela estava diferente, mais magra, o cabelo mais curto, mas o jeito de andar era o mesmo, firme, decidido, com aquele equilíbrio de quem caiu e levantou sozinha. Oi, disse ela sem sorrir, sentando-se a uma distância segura. Por que você não me contou? Ele perguntou sem rodeios, a voz rouca. Ela respirou fundo, os olhos marejados, mas firmes. Eu tentei, Hugo. Você bloqueou meu número, meus e-mails. Pediu para seus amigos não me deixarem te procurar. Foi a sua empresa. E a secretária disse que você estava ocupado demais. Mandei cartas que voltaram. O que mais eu podia fazer? Ele abaixou a cabeça, engolindo o arrependimento que doía mais que qualquer rejeição. Você podia ter insistido, ele disse num sussurro. Insistido? Ela respondeu, a voz tremendo de raiva. Por 3 meses eu bati em todas as portas, Hugo. Quando descobri que eram trigêmeos, entendi que o silêncio talvez fosse a resposta que eu precisava. Ele tentou falar, mas as palavras morreram na garganta. A mulher que ele julgava frágil agora falava com a força de quem aprendeu a viver sem depender de ninguém. E agora? Ela perguntou, cruzando os braços. Quer fazer o quê? Voltar e fingir que esses 5 anos não existiram? Hugo balançou a cabeça devagar. Não, eu quero conhecer meus filhos. Quero fazer parte da vida deles, mesmo que seja tarde. Marina olhou para o chão, respirou fundo e respondeu. Então vai ter que começar do zero, como um amigo. Eles não sabem quem você é. Aquele amigo soou como uma sentença, mas também como uma chance. Ele aceitou em silêncio, porque aprendeu ali que às vezes é preciso se humilhar para merecer o que é de verdade. E no fundo sabia. Deus estava apenas lhe devolvendo o que o orgulho fez perder. Naquela tarde, o céu do rio parecia pesado, cinza, como se também carregasse o peso daquela conversa. Hugo saiu do parque com o coração bagunçado, sentindo que o mundo girava devagar demais. Cada passo que dava ecoava entre o passado e o presente. E no meio de tanta confusão ele entendeu que aquela história não ia ser simples. Quando o orgulho se quebra, o perdão não vem de graça, vem aos pedaços. No carro ficou olhando o retrovisor, como se ainda esperasse ver Marina vindo atrás dele. Mas tudo que restava era o reflexo de um homem diferente do que entrou ali. O terno impecável, o rosto cansado e nos olhos, a primeira faísca de arrependimento verdadeiro. Ele sabia que precisaria reconquistar não só a confiança dela, mas a chance de se reconhecer como pai. Na manhã seguinte, cancelou reuniões, desligou o celular e começou a procurar tudo o que podia sobre ela. Descobriu que Marina trabalhava como editora em uma pequena livraria em Botafogo. Vivia num apartamento simples e levava uma vida discreta. Não havia sinais de outro homem, apenas rotina, escola, trabalho e 3 meninos que eram o centro do universo dela. Aquilo o desarmou. A mulher que ele achava frágil
tinha construído um império de amor sozinha. Dias depois conseguiu o contato de um amigo em comum que se aproximava dos meninos. E foi por esse caminho que Marina, relutante, aceitou um novo encontro. Agora num café pequeno com cheiro de pão de queijo e lembrança de casa. Quando ela chegou, trazia no olhar o mesmo cuidado de quem caminha sobre vidro fino. Eles têm aula de natação daqui a pouco, avisou como quem coloca um limite invisível na conversa. Hugo tentou sorrir. Eu só quero entender o que aconteceu nesses 5 anos. Ela abaixou os olhos, mexendo o café devagar. A vida aconteceu, Hugo, e ela não esperou você decidir aparecer. O silêncio que veio depois era pesado, mas honesto. Ele não respondeu. Ficou só ouvindo o barulho das xícaras e o som distante da chuva que começava a cair. Foi então que ela contou sobre Davi, o mais frágil dos 3. Um problema no coração. Uma cirurgia ainda bebê, noites de febre e medo. Mas ele é forte, disse com orgulho. Nada o faz desistir. Hugo engoliu em seco, sentindo o peito apertar. Pensou em todas as vezes que poderia ter estado lá. E não estava. As madrugadas em que ela ficou sozinha, sem dinheiro, rezando para um filho não morrer. Por que você não me procurou quando ele ficou doente? Perguntou baixinho. Marina o olhou nos olhos. Eu procurei. Sua secretária disse que você estava em Nova York e que não devia ser incomodado. Deixei uma carta. Talvez nunca tenha chegado. Hugo abaixou a cabeça e pela primeira vez uma lágrima escapou. Ele, o homem que nunca chorava. Eu devia ter estado lá, disse com a voz falhando. Devia ter sido pai, mesmo que não soubesse como. Marina respirou fundo, segurando o choro. Agora é tarde para voltar no tempo. Hugo, mas talvez ainda dê para fazer diferente daqui para frente. Ele levantou o olhar e, naquele instante, entendeu que a vida estava lhe oferecendo uma segunda chance, mas só se tivesse coragem de ser alguém novo. Quando ela se levantou para ir embora, ele segurou o guardanapo, sem saber o que dizer. Posso ver eles algum dia? Marina hesitou, olhou para o chão e respondeu. Talvez. Mas primeiro preciso ver se você fala sério. E saiu andando sob a chuva fina, enquanto Hugo ficou ali, imóvel, segurando o guardanapo como quem segura um pedaço de esperança. Naquele instante, ele fez um juramento silencioso. Não ia deixar o destino escapar outra vez. Mesmo que levasse tempo, mesmo que doesse, ele voltaria a merecer o que perdeu e provaria que o amor pode sobreviver até ao orgulho mais teimoso. Nos dias seguintes, Hugo parecia outro homem. Aquele brilho frio que ele tinha nos olhos de quem calcula o mundo como um gráfico foi se apagando aos poucos. No lugar, veio um olhar novo, misto de medo e esperança. Ele passou noites revirando o celular, lendo as poucas mensagens antigas que ainda restavam de Marina, tentando imaginar o que ela sentiu ao ver o nome dele sumir de vez. Foi quando ele lembrou da promessa que fizera a si mesmo, provar que era capaz de ser pai. Não com palavras, mas com presença. Mandou uma nova mensagem para Marina, curta, sem rodeios. Posso te ver hoje? A resposta veio horas depois. Os meninos têm aula de natação no Parque Lage. Se quiser aparecer, chegue por volta das 10. Ele leu aquelas palavras e sentiu o coração disparar, como se fosse o primeiro dia de aula da própria vida. O sábado amanheceu ensolarado, o tipo de manhã que o rio guarda para quem está prestes a começar de novo. Hugo vestiu uma camisa simples, deixou o relógio caro na gaveta e dirigiu até o parque. No caminho, observava as famílias, os casais com filhos, os risos que vinham das calçadas. Pela primeira vez, não sentiu inveja. Sentiu falta. Falta de ter vivido aquilo desde o começo. Quando chegou, viu Marina de longe. Ela estava sentada num banco, o cabelo preso de qualquer jeito, lendo um livro enquanto os meninos corriam perto do chafariz. Os trigêmeos brincavam de guerra de água, rindo alto, espalhando vida. E ele ali, parado, sem saber se aproximava ou se observava em silêncio. Marina o notou e acenou discretamente sem sorrir, mas também sem afastá-lo. Era o sinal que ele precisava. Bom dia, disse ele, sentando-se a uma distância respeitosa. Ela respondeu com um leve aceno de cabeça. Eles parecem felizes, comentou, tentando quebrar o gelo. São crianças, Hugo. Mesmo quando o mundo pesa, elas acham um jeito de rir.
Ele ficou olhando os três e sentiu algo que nunca havia sentido em anos de conquistas. Um orgulho silencioso, puro, sem vaidade. Quero ajudar, disse de repente. Quero fazer parte da vida deles, nem que seja aos poucos. Marina respirou fundo antes de responder. A ajuda que eles precisam não é de dinheiro, Hugo. É de presença, e isso se conquista devagar. Ele assentiu, entendendo mais do que queria admitir. Às vezes o amor precisa ser reconquistado no ritmo de quem foi deixado esperando. Depois de um tempo, as crianças correram até eles. O mais novo, Davi, trazia o cabelo pingando e um sorriso aberto. Oi, tio, você é amigo da mamãe? Hugo hesitou por um segundo, mas respondeu. Sou sim, sou amigo da mamãe. Marina observava calada, com os olhos marejados, e Hugo entendeu o peso daquele pequeno gesto, o primeiro passo de uma nova história. Ficaram ali por quase uma hora, assistindo os meninos brincarem, falando pouco, sentindo muito. Quando o sol começou a esquentar demais, Marina se levantou. Eles têm consulta depois do almoço. Obrigada por aparecer. Hugo levantou também, mas antes que ela se afastasse, disse: Me deixa te ajudar com o que for preciso. Qualquer coisa. Ela o olhou nos olhos e respondeu: Se quiser ajudar, comece aparecendo. O resto a gente vê depois. Naquela tarde, Hugo voltou para casa com o coração leve e pesado ao mesmo tempo. Leve por ter dado um passo, pesado por saber que ainda tinha um caminho longo. Mas dentro dele, algo mudou. Aquele homem de negócios tinha conhecido finalmente o verdadeiro investimento da vida. O amor que não dá lucro, mas dá sentido. Os dias que vieram depois daquele encontro foram diferentes. Hugo começou a acordar mais cedo, a prestar atenção em coisas simples. O cheiro do café, o canto dos passarinhos na janela, até o barulho distante da cidade parecia mais leve. Era como se ele estivesse reaprendendo a viver, trocando a pressa das reuniões pelo ritmo da esperança. Marina, aos poucos, começou a responder suas mensagens com menos frieza, ainda desconfiada, mas sem a mesma barreira de antes. Ele se ofereceu para ajudar com as consultas médicas de Davi. Saiu depois de muita insistência. Ela aceitou, com uma condição. Sem ostentação, Hugo, eu não quero que meus filhos pensem que tudo se compra. Ele prometeu respeitar isso e pela primeira vez cumpriu a palavra. O reencontro seguinte aconteceu numa pequena sorveteria em Botafogo, dessas antigas com balcão de mármore e cheiro de infância. Marina chegou com os trigêmeos, todos uniformizados depois da escola. Os meninos correram direto para o balcão, discutindo qual sabor escolher. Hugo observava de longe, sentindo um nó na garganta. Era como assistir um filme do qual sempre quis participar. Chocolate, morango e flocos, disse Marina, ajudando a fazer os pedidos. Eles sempre escolhem os mesmos sabores. Hugo sorriu e pagou as casquinhas, tentando disfarçar a emoção. Sentaram-se todos juntos numa mesa perto da janela. Davi lambuzava o rosto de sorvete. Rafael tentava manter os irmãos em ordem, e Lucas observava calado, tímido, mas com os olhos curiosos. Quando as crianças se distraíram com o doce, Hugo olhou para Marina e perguntou: Por que você cancelou nosso encontro aquele dia? Ela suspirou e respondeu baixinho: Davi teve uma consulta de emergência, uma arritmia leve, mas o médico quis ajustar a medicação. Hugo ficou em silêncio, o coração apertado. Ele está bem? Perguntou. Está sim. Só precisa de acompanhamento constante. Você cuidou disso tudo sozinha? E perguntou ele com a voz embargada. Marina assentiu sem drama. Fiz o que qualquer mãe faria. Vendi o carro, trabalhei dobrado, mas nunca faltou amor. Isso é o que realmente sustenta uma família, Hugo. Ele não conseguiu responder. Ficou olhando para os três meninos e pensou que nunca aprendeu nada sobre riqueza enquanto contava dinheiro. Mas aprendeu tudo sobre amor só de ver aqueles pequenos sorrirem. Quero ajudar com o tratamento dele, insistiu. Não quero comprar nada, só fazer o que é certo. Marina o olhou com seriedade. Não sei se é por arrependimento ou se é de verdade, mas o tempo vai mostrar. Ela pegou um guardanapo e limpou o rosto dos filhos com aquele jeito cuidadoso que só mãe tem. Ele observava encantado, como se estivesse diante da coisa mais rara do mundo. Simplicidade com dignidade. Quando se levantaram para ir embora,
Davi puxou a mão de Hugo. Tio, você vem de novo? O homem se abaixou, olhou nos olhos do menino e disse: Venho sim, prometo. Marina observou em silêncio, e por um segundo o olhar dela suavizou. Era a primeira vez que acreditava na palavra dele desde o fim. Naquela noite, de volta ao apartamento luxuoso, Hugo olhou em volta e sentiu o vazio do espaço. Tudo brilhava, mas nada tinha vida. Sentou-se no sofá, abriu o celular e ficou vendo as fotos que tirou escondido das crianças na sorveteria. Pela primeira vez em muitos anos, ele sorriu sem precisar de motivo, e entendeu que talvez a verdadeira riqueza estivesse ali, num simples domingo, 3 sorvetes derretendo e um recomeço que mal tinha começado. Depois daquele dia na sorveteria, algo mudou entre eles. Marina ainda mantinha distância, mas já não havia o muro de gelo que separava suas conversas. Ela respondia com mais calma, às vezes até com um toque de gentileza. E Hugo, pela primeira vez, aprendeu o valor do silêncio. Aquele silêncio que escuta, que respeita, que pede desculpas sem precisar de palavras. Nos dias seguintes, ele começou a se interessar de verdade pela rotina dos meninos. Perguntava sobre a escola, as brincadeiras, o que cada um gostava de fazer. Descobriu que Rafael era o mais protetor, Lucas o mais sensível e Davi o pequeno guerreiro da casa. Cada resposta que Marina dava era uma ferida e uma cura ao mesmo tempo, porque revelava o quanto ele perdeu, mas também o quanto ainda podia recuperar. Foi Marina quem contou sobre a cirurgia de Davi, com a voz calma de quem aprendeu a ser forte na marra. Ele tinha 8 meses. O médico disse que o coração dele tinha um buraquinho, uma comunicação entre as câmaras. Hugo fechou os olhos tentando imaginar aquele bebê pequeno deitado numa maca fria. E você estava sozinha? Perguntou. Ela assentiu. Sim. E foi a pior noite da minha vida. Hugo sentiu o estômago revirar. Por que você não me procurou de novo? Marina respirou fundo antes de responder. Eu procurei, mas sua secretária disse que você estava viajando e que eu não devia insistir. Então eu desisti. As palavras dela cortaram como navalha. Era a primeira vez que ele percebia o tamanho do estrago que a própria indiferença pode causar. Você cuidou dele sozinha todo esse tempo? Se perguntou com a voz falhando. Cuidei, Hugo, e nunca me faltou coragem, porque quando o amor é verdadeiro, a gente aprende a ser mãe, pai e abrigo ao mesmo tempo. Ele ficou em silêncio, sentindo uma mistura de vergonha e admiração. Era como se finalmente enxergasse quem ela realmente era, uma mulher comum com força de 1000 guerreiros. Foi nesse dia que ele prometeu a si mesmo que Davi nunca mais enfrentaria um médico sem ele por perto. Posso acompanhar as próximas consultas? Perguntou. Marina hesitou, depois respondeu com firmeza. Pode, mas sem promessas. Eu já acreditei demais nas suas. Ele entendeu o recado e aceitou o desafio porque sabia que confiança é coisa que se planta e espera crescer devagar. No fim da conversa, Davi veio correndo mostrar um desenho. Olha, tio, fiz um foguete. Vai até o céu. Hugo se ajoelhou e sorriu. E quem pilota esse foguete? Eu, o Rafa, o Lucas e a mamãe. Você pode ir também, se quiser. Hugo engoliu o choro e respondeu. Claro que quero. Campeão. Às vezes as crianças dizem o que os adultos não têm coragem de sonhar. Naquela noite, enquanto olhava para o teto do quarto, Hugo entendeu que Deus não estava punindo ele. Estava ensinando, mostrando que amor não se compra, se constrói. E que talvez os 3 meninos fossem o presente que ele precisava para aprender, de uma vez por todas, o que realmente importa. E assim, sem perceber, o homem que um dia só pensava em lucros começou a descobrir o verdadeiro investimento da vida. O tempo dado a quem se ama. O tempo começou a passar mais devagar, como se cada dia carregasse um pedaço novo de esperança. Hugo já não acordava pensando em reuniões, nem dormia fazendo contas. Agora, o que o movia era saber se veria os meninos no fim de semana, se Marina responderia às mensagens, se Davi estava se sentindo bem. O homem que um dia calculava ações na bolsa, agora contava os dias para ouvir um tio dito com carinho. No sábado seguinte, eles combinaram de se encontrar novamente no Parque Lage. Marina chegou com os trigêmeos de mochila nas costas e um ar de cansaço que nem o sol bonito conseguia esconder. Trabalho até tarde, Hugo.
Eles me viram correndo o dia inteiro, mas aqui pelo menos a gente respira. Ele apenas sorriu e respondeu: então hoje é o seu descanso. E pela primeira vez, ela não rebateu. Enquanto os meninos corriam pelo gramado, Hugo ajudava Marina a montar uma pequena toalha de piquenique. Trouxe suco, biscoitos e frutas. Nada de luxo, só simplicidade. Ela percebeu e comentou meio surpresa: você aprendeu rápido. Ele riu baixinho. Dessa vez estou aprendendo com o coração, não com planilhas. Rafael, o mais sério, trouxe um desenho que tinha feito na escola. Era uma casa com 4 pessoas e um cachorro. Quem é esse aqui? Perguntou Hugo, apontando para o quarto bonequinho. Você, respondeu o menino com naturalidade. Marina olhou e disfarçou a emoção mordendo o lábio. Às vezes, a verdade das crianças chega antes da permissão dos adultos. O tempo passou voando entre brincadeiras, risadas e histórias inventadas. Hugo se viu jogando bola, caindo na grama, rindo alto. E por um instante, esqueceu que era o homem das capas de revista. Ali, era só um pai em treinamento, redescobrindo a beleza do simples. Cada sorriso dos meninos era um pedaço do perdão que ele ainda não tinha coragem de pedir em voz alta. Quando o sol começou a cair, Marina se levantou e disse que precisavam ir. Os meninos ainda têm lição de casa. Hugo assentiu, mas antes que ela se afastasse, perguntou: posso passar na escola deles qualquer dia? Só para assistir uma apresentação, talvez? Ela hesitou, mas respondeu com suavidade: pode, mas avisa antes, tá? Foi pouco, mas para ele soou como um sim de Deus. Naquela noite, de volta ao apartamento, ele abriu uma pasta nova no computador e começou a organizar fotos dos meninos. Nomeou o arquivo Meus Filhos e ficou olhando para a tela como se guardasse o maior tesouro do mundo. Lá fora, a cidade seguia barulhenta, mas dentro dele havia um silêncio bonito. O silêncio da paz de quem, depois de se perder tanto, finalmente encontrou o caminho de casa. Nos dias seguintes, Hugo começou a fazer pequenas mudanças na vida. Passou a sair mais cedo do trabalho, aprendeu a cozinhar um arroz simples, comprou brinquedos, livros e, sem perceber, estava transformando o apartamento frio em um lar. Quando os sócios perguntaram o motivo da mudança, ele apenas respondeu: "Tô aprendendo a ser pai." E cada vez que dizia isso, sentia uma força nova nascer dentro dele. Porque ser pai não era status, era presença. Era estar, ouvir, segurar a mão e ficar em silêncio quando as palavras não bastam. E era isso que ele estava finalmente aprendendo, dia após dia, com 3 professorzinhos de 5 anos e uma mulher que nunca desistiu de acreditar que o amor pode renascer, mesmo depois da dor. As semanas seguintes foram como um fio de esperança, sendo costurado com calma. Hugo começou a aparecer cada vez mais. Um dia levava os meninos para tomar sorvete, outro buscava na escola, outro apenas ficava no parque olhando de longe. Marina observava tudo em silêncio, testando se aquela nova versão dele era real ou só mais uma fase passageira. Mas, no fundo, algo dentro dela começava a amolecer. Davi, com sua energia sem fim, já chamava Hugo de tio sem cerimônia. Lucas, o mais tímido, aos poucos começava a sorrir quando o via. E Rafael, sempre atento, já fazia perguntas que pareciam vir de um adulto. "Tio, você trabalha com o quê? Por que sempre chega sozinho?" Hugo respondia com paciência, tentando encontrar as palavras certas para não ferir o passado que ainda doía. Um sábado de sol virou o ponto de virada. Hugo levou os meninos para um piquenique no aterro do Flamengo. Levou uma bola, frutas e uma toalha xadrez. Marina chegou depois, com uma cesta de pão de queijo e suco natural. Sentaram-se os 4 na grama, e pela primeira vez a conversa fluiu leve, como se o tempo tivesse dado uma trégua. Hugo se surpreendia com a curiosidade dos meninos. Davi queria saber tudo sobre carros. Lucas fazia perguntas sobre o mar e Rafael, queria entender o que fazia um homem ser bom de verdade. "Ser bom é não desistir das pessoas", respondeu Hugo, olhando para Marina sem precisar dizer mais nada. Ela desviou o olhar, mas o coração dela entendeu. Quando a tarde começou a cair, as nuvens ficaram cor-de-rosa e o vento trouxe aquele cheiro de sal e vida. Marina tirou o celular e tirou uma foto dos 4 juntos. Hugo, sem perceber, sorriu de um jeito que não sorria há anos. Sem pose, sem controle, só emoção. Foi ali, naquele clique, que o passado começou a se transformar em presente.
Depois do piquenique, Hugo começou a se aproximar ainda mais. Ofereceu ajuda nos deveres de casa, levou Rafael à primeira apresentação escolar e até aprendeu a arrumar mochila infantil. Cada gesto era um tijolinho reconstruindo o que ele destruiu um dia. Marina observava, entre desconfiar e se emocionar, tentando entender se o amor que ela enterrou estava começando a respirar de novo. Numa tarde chuvosa, quando ela chegou atrasada do trabalho, encontrou os três dormindo no sofá do apartamento de Hugo, um em cada colo, cobertos com um lençol. Ele estava ali, cansado, mas sorrindo, segurando os pequenos como quem segura o mundo. Naquele instante, Marina sentiu um nó na garganta. Talvez aquele homem, o mesmo que um dia a deixou sozinha, estivesse realmente mudando. Ela se aproximou devagar e sussurrou. Eles te amam, sabia? Hugo levantou o olhar e respondeu baixinho. E eu amo eles, desde antes de saber que existiam. Marina ficou em silêncio, porque às vezes as palavras só atrapalham o que o coração já entendeu. Naquela noite, quando voltou para casa, Marina ficou olhando pela janela enquanto a chuva escorria. O som das gotas parecia o mesmo de 5 anos atrás, mas o sentimento era outro. Agora havia paz, e mesmo sem admitir, ela começou a rezar para que o destino pela primeira vez fosse generoso com eles. Com o tempo, Hugo já fazia parte da rotina da família. Aos poucos, aquele tio virou presença certa nas manhãs de domingo e nas tardes de parque. Os meninos já esperavam por ele, disputando quem contaria primeiro as novidades da escola. E Marina, mesmo tentando manter o coração fechado, sentia que algo dentro dela voltava a florescer, como quem reencontra o cheiro de uma lembrança boa. Foi numa dessas tardes que a conversa sobre o futuro começou. Marina estava mais quieta do que o normal. Enquanto os meninos brincavam, Hugo percebeu a inquietação nos olhos dela. Aconteceu alguma coisa? Perguntou com voz suave. Ela respirou fundo antes de responder. Recebi uma proposta de trabalho. Em Lisboa. A palavra ficou suspensa no ar, pesada. Hugo sentiu o chão fugir por um instante. Lisboa? Repetiu, tentando ganhar tempo para processar. É uma editora grande. Quer expandir para o Brasil e precisa de alguém com experiência daqui. O salário é o dobro, e seria uma chance de dar uma vida melhor para os meninos. Ela falava com firmeza, mas no olhar havia um rastro de dúvida. E quanto a nós? Ele perguntou quase sem perceber que tinha dito nós. Marina desviou o olhar e respondeu. Eu passei 5 anos cuidando dele sozinha, Hugo. Não posso recusar essa oportunidade agora. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão coberto de folhas secas. O som distante das crianças brincando parecia ecoar como lembrança de algo prestes a se perder. Na volta para casa, o carro seguiu silencioso. Os meninos conversavam animados no banco de trás, alheios à tensão que pairava entre os adultos. Quando Davi perguntou, mãe, o que é Lisboa? Marina respondeu com calma. É uma cidade em outro país, filho. A gente vai morar lá? Ele insistiu. Ela olhou pelo retrovisor e hesitou. Talvez. O silêncio que veio depois doeu mais que qualquer grito. Rafael, o mais velho, olhou para o pai disfarçado e perguntou, mas o tio vai junto, né? Hugo engoliu em seco. O tio tem o trabalho dele aqui, campeão. Foi quando Davi, com a inocência que só as crianças têm, respondeu, então eu não quero ir. Quero ficar com o tio Hugo também. Marina ficou sem palavras. Os olhos dela marejaram, mas manteve a postura firme. Filho, às vezes a vida leva a gente para longe para a gente aprender o valor de voltar. Hugo apenas olhou pela janela, tentando esconder as lágrimas. Naquele instante, entendeu que talvez o amor maior fosse aquele que deixa o outro seguir, mesmo que doa. Naquela noite, ele não dormiu. Andou pelo apartamento, olhando cada desenho colado na geladeira, cada brinquedo esquecido no chão. Eram pequenos pedaços de um lar que estava prestes a desaparecer. Sentou-se no sofá e ficou olhando o reflexo da cidade nas janelas. Eu lutei tanto para ter tudo, pensou. E agora que encontrei o que importa, posso perder de novo. Mas no meio daquela dor silenciosa, uma ideia começou a nascer, louca, arriscada, mas cheia de amor. Talvez ainda houvesse uma forma de não deixá-los partir de vez. Talvez o destino, que tanto o puniu, ainda guardasse um último gesto de misericórdia. E com essa esperança acesa no peito, ele prometeu a si mesmo que faria o impossível para não perder os filhos outra vez.
Nos dias seguintes, Hugo mal conseguiu pensar em outra coisa. Lisboa parecia um fantasma, espreitando atrás de cada pensamento, pronta para arrancar o pouco de paz que ele tinha encontrado. Marina falava pouco sobre o assunto, mas o silêncio dela dizia tudo. Já tinha tomado a decisão, só faltava coragem para torná-la definitiva. Certa noite, depois de colocar os meninos para dormir, ela ficou na cozinha enquanto Hugo ajudava a recolher os brinquedos espalhados. O som da chuva caindo no vidro dava um ar de despedida. Eles se apegaram a você mais do que eu imaginava, disse Marina, mexendo distraída no chá. Crianças sentem quando alguém se importa, respondeu ele sem levantar o olhar. Ela suspirou. Não sei o que fazer, Hugo. Esse trabalho seria uma virada de vida para mim, mas ver o quanto eles te amam me deixou confusa. Ele largou o brinquedo nas mãos e se aproximou. Então deixa eles comigo por uns meses. Você vai e se estabelece, vê se é isso mesmo. Eu fico com os meninos até você decidir. Marina arregalou os olhos. Você está louco? Não é tão simples assim. Eu aprendo, respondeu. Aprendo a cuidar, a alimentar, a acordar de madrugada se for preciso. Contrato ajuda, o que for necessário. Mas me deixa cuidar deles, pelo menos por um tempo. Marina o encarou dividida entre a incredulidade e o alívio. O que ele dizia soava impossível, mas o brilho nos olhos dele não era o de um homem querendo controlar. Era o de alguém finalmente disposto a amar. Os dias seguintes foram cheios de reuniões, papéis e decisões difíceis. Procuraram um advogado, organizaram documentos e apresentaram um pedido de guarda provisória. O juiz ouviu os dois observando atentamente o jeito como se olhavam, com mágoa, mas também com respeito. Quando a sentença saiu, Marina mal acreditou. Guarda temporária concedida ao pai por 3 meses. A notícia caiu como um raio no coração de Hugo. Era alegria e medo ao mesmo tempo. No dia da despedida, o aeroporto parecia um campo de guerra emocional. Os meninos abraçavam Marina com força, chorando e prometendo se comportar. Ela entregou uma lista detalhada a Hugo. Horários, remédios, manias, alergias. Serão só 3 meses, repetiu tentando se convencer. Quando o avião decolou, Hugo se viu sozinho com 3 pares de olhos marejados olhando para ele. E agora? Eu perguntou Rafael, o mais sério. Hugo respirou fundo e respondeu. Agora a gente vai aprender juntos. Davi fungou, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Então posso tomar sorvete? Hugo riu ainda nervoso. Pode, mas só depois do jantar. Os primeiros dias foram caóticos. Mochilas trocadas, atrasos na escola, crises de choro, febres repentinas. Lucas sentia mais saudade da mãe e acordava à noite chamando por ela. Davi teve um resfriado que quase o fez correr ao hospital. Mas a cada dificuldade, Hugo aprendia algo novo. E sem perceber, os meninos também aprendiam a confiar nele. Certo domingo, enquanto preparava panquecas, Rafael o observou da mesa. Tio, você não sabe fazer direito, mas está tentando. Isso é ser pai, né? Hugo parou por um instante e sorriu. Acho que é assim. E naquele momento simples, coberto de farinha e afeto, ele entendeu que estava vivendo o maior projeto de sua vida, o de ser presente. Naquela noite, depois que os 3 adormeceram, Hugo ficou olhando os rostinhos serenos e pensou: talvez o amor verdadeiro não seja aquele que chega fácil, mas o que insiste em ficar quando tudo parece desabar. E dormiu em paz, com a certeza de que finalmente estava no lugar certo, não em uma sala de reunião, mas no coração de quem mais precisava dele. Os primeiros meses sem Marina foram uma mistura de caos e milagre. Hugo nunca imaginou que cuidar de 3 meninos fosse uma missão tão difícil e, ao mesmo tempo, tão transformadora. Aprendeu na marra o que nenhuma reunião de negócios tinha ensinado, que o amor exige paciência, improviso e humildade, e acordava antes do sol, preparava o café, separava uniformes e ainda tentava lembrar quem gostava de pão com manteiga e quem só com requeijão. No início, os meninos testavam seus limites. Rafael queria saber por que as regras eram diferentes da casa da mãe. Lucas chorava por saudade, e Davi fazia perguntas sem fim, tentando entender se aquilo era provisório ou para sempre. Hugo não tinha todas as respostas, mas aprendeu que às vezes basta ouvir com o coração, sem prometer nada. Certa noite, Davi acordou com febre.
O pânico tomou conta. Hugo se atrapalhou com o termômetro, derrubou o remédio, tropeçou no tapete. Mas quando viu o pequeno se acalmar depois de um copo d'água e um carinho, percebeu que o amor também cura o medo. Ligou para Marina, aflito, e ela atendeu com voz sonolenta. Calma, Hugo, é só uma virose. Dá amor e repouso. Ele obedeceu e, naquela madrugada, entendeu que ser pai é cuidar mesmo tremendo por dentro. Com o passar das semanas, a rotina começou a se encaixar. Hugo fez da sala de estar um campo de aventuras, transformou o escritório em cantinho de desenho e descobriu que rir de si mesmo era o melhor jeito de ensinar. Às vezes, quando olhava os três dormindo, sentia uma gratidão que não cabia no peito. Era como se Deus o tivesse deixado cair só para ensinar a levantar de um jeito diferente. As videochamadas com Marina viraram o ponto alto do dia. Ela acompanhava cada história, cada conquista. E Hugo percebia o brilho orgulhoso nos olhos dela. Você tá magro, disse ela certa vez, sorrindo. É a dieta da paternidade, brincou. Mas tô feliz. Davi interrompeu a conversa. Mãe, o Hugo faz vozes engraçadas na hora da história. Marina riu. Então agora ele virou contador de histórias? Acho que sim, respondeu Hugo. Talvez esse tenha sido meu talento escondido. Foi durante uma dessas chamadas que a pergunta que ele mais temia chegou. Mãe, o Hugo é nosso pai de verdade? O silêncio foi pesado. Marina respirou fundo, olhou para a câmera e respondeu. Sim, ele é, de sangue e de coração. Davi sorriu, Rafael ficou pensativo e Lucas apenas encostou a cabeça no ombro de Hugo. A verdade, enfim, tinha sido dita e parecia ter libertado todos. Naquela noite, quando os meninos dormiram, Hugo chorou. Chorou em silêncio, não de culpa, mas de gratidão. Tinha demorado anos para entender, mas agora sabia. O amor não é sobre perfeição, é sobre presença. E ali, no meio dos brinquedos, espalhados e do cheiro de shampoo infantil, ele se sentiu pela primeira vez um homem completo. Com o passar dos dias, os meninos começaram a chamá-lo de pai sem pensar. Não havia ensaio nem cerimônia, só naturalidade. Era como se sempre tivesse sido assim. Hugo guardava cada vez no coração como quem coleciona milagres, e em cada pai dito com amor, ele sentia o passado sendo curado, não pelas palavras, mas pela convivência. Quando Marina contou que voltaria ao Brasil para uma visita, Hugo ficou ansioso como uma criança. Preparou o apartamento, organizou as mochilas e fez panquecas, porque os meninos disseram que ela adorava. No fundo, ele sabia, aquela viagem traria novas respostas e talvez uma nova chance para todos eles. E enquanto o avião dela cruzava o oceano, Hugo fechou os olhos e pensou, Senhor, que ela veja com o coração o que mudou por aqui. Porque às vezes a fé é isso, confiar que o amor, quando é verdadeiro, encontra o caminho de volta. O reencontro aconteceu em uma manhã de céu limpo, com o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. Marina surgiu no portão do aeroporto com o mesmo olhar firme de sempre, mas agora havia ternura misturada à saudade. Quando os meninos a viram, correram gritando, Mamãe! E se jogaram nos braços dela. Ela os abraçou com força, como quem tenta caber no tempo que perdeu. Hugo observava de longe, com um sorriso discreto e os olhos marejados. Você cuidou bem deles, disse ela quando se aproximou. Fiz o meu melhor, respondeu, a voz embargada. E parece que o melhor foi o suficiente, completou, olhando para os filhos risonhos. Entraram juntos no carro e Marina ficou impressionada com o que encontrou no apartamento. Paredes com desenhos, brinquedos espalhados, horários colados na geladeira e até os remédios de Davi organizados por cor. Você virou pai de verdade, Hugo, disse meio rindo, meio emocionada. Aprendi com eles, respondeu ele. Durante aquela semana, a casa virou um lar completo. Almoços barulhentos, tardes de parque, jantares simples e longas conversas na varanda. Marina contou sobre Lisboa, sobre o trabalho e sobre a saudade. Hugo ouviu cada palavra com atenção, sentindo que o tempo não estava mais contra eles, estava a favor. Uma noite, depois que os meninos dormiram, ela confessou, lá é lindo, mas é frio. Aqui tem o calor deles e o seu também. Hugo não respondeu,
Apenas estendeu a mão e segurou a dela. Talvez a gente não precise mais escolher entre aqui e lá, disse. Talvez o amor possa viver nos dois lugares. Marina sorriu com lágrimas nos olhos. Não sei o que vai ser da gente, Hugo, mas sei que não quero mais te ver longe deles. E naquele instante, sem promessas nem certezas, eles entenderam que recomeçar é isso, escolher todos os dias, ficar mais um pouco. O tempo passou e, entre idas e vindas, encontraram um novo equilíbrio. Marina dividia o trabalho entre Lisboa e o Rio, enquanto Hugo ajustava a agenda para estar presente em cada aniversário, cada consulta, cada desenho colado na parede. A casa, antes fria e silenciosa, agora vivia cheia de risadas, panelas no fogo e histórias inventadas antes de dormir. Um domingo de sol marcou o ponto final daquela primeira fase. A família estava reunida para celebrar o aniversário dos trigêmeos, 6 anos de vida e um novo ciclo de amor. Os avós vieram, amigos chegaram e o apartamento se encheu de alegria. No meio da festa, Hugo olhou para Marina e percebeu que, apesar das cicatrizes, tudo havia valido a pena. Quando as velas foram apagadas, Rafael fez um pedido em voz alta. Quero que a mamãe e o papai fiquem sempre com a gente. A sala inteira se calou por um instante. Marina olhou para Hugo e respondeu com um sorriso. Pode deixar, filho. A gente vai estar sempre aqui. E foi naquele momento que Hugo entendeu. A felicidade não era um destino, era aquele instante simples, cheio de amor, bagunça e esperança. Mais tarde, quando a casa silenciou e as crianças dormiram, ele saiu na varanda e olhou para o céu. As luzes do rio brilhavam lá embaixo e o vento soprava leve. Pensou em tudo que perdeu, em tudo que ganhou e, principalmente, no milagre que é ter uma segunda chance. Obrigado, Deus, murmurou, por não desistir de mim quando eu desisti de mim mesmo. E ali, sob o céu iluminado, Hugo Tavares, o homem que um dia mediu sucesso por cifras, descobriu o verdadeiro tesouro da vida, a família. Não perfeita, não ideal, mas inteira de amor. E entendeu, enfim, que algumas histórias não terminam, apenas recomeçam no tempo certo, do jeito certo. Sabe, às vezes a vida tem um jeito curioso de ensinar o que a gente mais precisa. Hugo passou anos acreditando que sucesso era o brilho dos prédios de vidro, os contratos milionários, os jantares com investidores. Mas no fim, o que realmente o fez sentir-se vivo foi algo simples. O riso dos filhos no café da manhã e o cheiro de arroz com alho saindo da panela. A história dele é um lembrete para todos nós, que o tempo não volta, mas o amor sempre encontra um caminho de volta. Mesmo quando a culpa pesa, mesmo quando a distância parece definitiva, Deus dá um jeito de cruzar os destinos outra vez. E foi assim que um homem que perdeu tudo o que realmente importava, descobriu que a maior riqueza da vida é estar presente. Agora eu te pergunto, e você? O que tem deixado de lado por orgulho, por medo, por achar que o tempo ainda vai esperar? Às vezes um simples "me perdoa" pode reconstruir o que parecia impossível. Às vezes o reencontro que você teme é exatamente o que o céu preparou para te curar. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like, não por mim, mas para que mais pessoas encontrem força para recomeçar. Escreve aí nos comentários o que o amor já te ensinou sobre perdão e segunda chance. Eu quero ler cada um. E se você também acredita que Deus nunca atrasa, apenas prepara o tempo certo, se inscreve no canal. Porque aqui, toda semana, a gente conta histórias que lembram o que o coração muitas vezes esquece. O amor ainda é o maior milagre do mundo.